Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai me assistir aí na madrugada. Turma, a gente aqui dá sequência às nossas aulas da disciplina Sistema Nacional de Segurança Pública. Nessa nossa terceira aula, a gente vai ver Ideologia da Defesa Social por Alessandro Barata, as ideias de defesa social no Estado Democrático de Direito, defesa social e segurança pública. Ideologia da defesa social por Alessandro Barata. Primeiro, quando você for pesquisar sobre ideologia da defesa social, você vai ver que Alessandro Barata é o quê? É um crime, ele vai tratar da matéria de criminologia, tá? E aí ele traz os princípios que mais caem em concurso público aqui da ideologia da defesa e a gente vai estudá-los daqui a uns 2 slides. O que Alessandro Barata fala sobre a ideologia da defesa social? Ele diz, tá, que ela é uma ideologia comum para as escolas clássicas e positivistas. Para Alessandro Barata, gente, a escola positivista herdou da escola clássica essa ideologia da defesa social e colocou ali nas suas ciências, nos seus estudos e acabou formando algumas premissas que Alessandro Barata converteu aqui para a gente em alguns princípios. E esses princípios são muito importantes no que tange ao nosso estudo da defesa social e eles costumam cair muito em prova de concursos, tá? Então, se você está assistindo a nossa aula e vai prestar algum concurso que tem essa matéria, fique atento a esses princípios. Quais são? Princípio da legitimidade. O Estado, como representante da sociedade, ele tem legitimidade para fazer o quê? Para proteger a sociedade, para garantir essa segurança pública. E ele vai fazer através, tá, das suas instituições legais, que são leis, que são a polícia, o judiciário, né, nossos juízes, magistrados e o sistema penal. Então, quando fala sobre esse princípio da legitimidade, é a legitimidade que o Estado tem de garantir a segurança pública. Princípio do bem e do mal. O delito é um dano para a sociedade. O delinquente é um elemento, tá, negativo e disfuncional do nosso sistema social. Alessandro Barata traz aqui pra gente, tá, que esse desvio ruim da pessoa, esse desvio que ela faz para exercer a criminalidade é mal. E a sociedade constituída é o bem, por isso o nome princípio do bem e do mal. Princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade vai dizer o seguinte, que é expressão, tá? O delito é uma expressão interior, tá? Reprovável, que já existia, né, dentro da pessoa e que ela vai trabalhar contrário aos valores ali da sociedade. O delito é a expressão de uma atitude interior reprovável porque contrária aos valores e às normas presentes na sociedade, mesmo antes de serem sancionadas pelo legislador. Então, para ele, esse delito é o que? Uma expressão interior reprovável, tá? Princípio da finalidade ou da prevenção. O princípio da finalidade ou da prevenção, isso aqui a gente falou já na primeira aula, na segunda aula, eu não disse que era um princípio, mas o princípio vem dessas ideias. Gente, a pena não tem só a finalidade de punir, de castigar, ela tem uma finalidade. E qual que é a finalidade? Primeiro, punir, logicamente, vai castigar o indivíduo, e ela também visa o quê? A prevenir, tá, a prática de outro crime. Porque é o seguinte, quando a pessoa pratica uma conduta criminosa, um delito, e ele sofre sanção, ele responde por aquilo, normalmente o que acontece? A pessoa não vai fazer de novo. E outras também não vão praticar aquilo. Então, isso vai ter o quê? Vai ter um sentido também, a pena vai ter também um sentido de prevenção da criminalidade. E a gente tem que lembrar que ao mesmo tempo também vai ressocializar o indivíduo, ok? Princípio da igualdade. Gente, o princípio da igualdade diz o seguinte, a lei é aplicável a todos. Ou seja, a lei não é aplicada só ao povo, é aplicada também aos seus governantes. Por exemplo,
Se uma pessoa comum, que não tem, né, autoridade governamental, autoridade nenhuma, um cidadão comum, pratica um crime, ele vai responder por isso. Mas se um governador, se um prefeito, se um policial, né, qualquer um desses também praticar um crime, ele também vai ser punido, ele também vai ser responsabilizado por aquela conduta criminosa, ou seja, a lei se aplica para todo mundo. Outro princípio, princípio do interesse social e do delito natural. O núcleo central dos delitos definidos nos códigos penais nas nações civilizadas representa a ofensa de direitos fundamentais de condições essenciais à existência de toda a sociedade. Os interesses protegidos pelo direito penal são interesses comuns a todos os cidadãos. O que é que significa esse princípio, gente? Sabe, o nosso Código Penal, ele estabelece, né, os delitos, as práticas criminosas, estabelece a sanção. Só que o que a gente tem que entender é que quando estabelece aqueles delitos, esses delitos são praticados contra bens jurídicos de interesse de todos, de interesse da sociedade. São praticados contra aqueles bens jurídicos que a sociedade estabeleceu para si como fundamentais, como essenciais, tá, ao convívio humano, à harmonia humana e que devem ser respeitados. Quando uma sociedade é estabelecida, gente, ela estabelece valores para si. Dentro desses valores, ela estabelece o quê? Direitos que para essa sociedade são essenciais e isso deve ser protegido. Por exemplo, a vida é essencial, então deve ser protegida. Aí se estabelece lá no Código Penal o crime de homicídio. Então, se matar alguém, a pessoa vai ser responsabilizada. E esses interesses, tá? Esses bens jurídicos protegidos, não é de interesse somente do governante, somente meu interesse, interesse seu. Não, esse é o interesse de todos, de toda a sociedade, de toda a comunidade, tá? Enfim, sobre esses princípios aqui de Alessandro Barata, eu peço que vocês deem uma lida aí na matéria e fiquem atentos, principalmente se você for fazer concurso e tiver a matéria criminologia, porque costuma cair muito essa matéria, tá? E essa matéria aqui de princípio se refere àquilo que a gente estudou sobre a ideologia da defesa social. As ideias de defesa social no Estado Democrático de Direito. Aí na apostila de vocês a gente tem esse capítulo e aqui a gente vai dar uma pincelada para vocês. Estado Democrático de Direito. Gente, o que é o Estado Democrático de Direito? Não vamos ficar num conceito decorado, não. Vamos pegar a ideia. Estado Democrático de Direito é aquele que tem como base a vontade popular, ou seja, a vontade do povo. É um Estado que preza pela proteção dos direitos humanos, que preza pela proteção e garantia dos direitos individuais e sociais. É um Estado também que vai garantir esses direitos, como a gente vê lá no artigo 6º, no artigo 7º da Constituição, que se estabelece os direitos sociais, e a gente sabe que o Estado tem que garantir aquilo. E a gente tem aqui no Estado de Direito a separação dos três poderes, dos poderes legislativo, judiciário e executivo, tá? E aí fica aquela pergunta, quais ideias, né, da defesa social ou qual movimento de defesa social, política criminal adotada? Observem que eu coloquei ali na pergunta, política criminal, defesa social / política criminal. Por quê? Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, de movimentos de defesa social, movimentos da defesa social, você pode achar também dizendo movimentos da política criminal, tá? Então, eu quero aqui fazer uma pergunta para vocês. No que tange ao Estado Democrático de Direito e tudo aquilo que a gente estudou sobre defesa social, nova defesa social, novíssima defesa social, sobre movimentos de lei e ordem, movimentos de política criminal. Qual desses movimentos, né, quais ideias seriam aplicáveis aqui a esse Estado Democrático de Direito? Vamos lá. O movimento lei e ordem seria aplicável? Gente, o movimento lei e ordem,
ele é muito extremo. Para ele, essa questão da criminalidade, a segurança pública, a violência só pode ser controlada através de leis muito severas. E uma lei dessas, inclusive, vai fazer o quê? Estabelecer a pena de morte. Dentro de um Estado democrático de direito, para a gente, esse Estado preserva o quê? A vida. Então, imagino que esse não deveria ser aplicado ao Estado democrático de direito. Política criminal alternativa. Política criminal alternativa é aquele bonito que a gente viu que tenta tirar a pena privativa, né, de liberdade, que ele entende que ela é desnecessária, não vai ressocializar o preso, vai somente colocar uma marca de ferro, né, no indivíduo, colocando ele como criminoso. Então, assim, tem várias ideias muito interessantes nessa política criminal alternativa, muito legal, passa para a sociedade, por exemplo, o controle social daqueles delitos de natureza leve, tá? Retira ali. E aí o que acontece com esse movimento? Ele é muito bonito. Só que na prática, essa questão de retirar a liberdade, a pena, na verdade, essa questão de retirar a pena privativa de liberdade, a maioria dos estados considera como sendo inviável. E olhando a sociedade do jeito que está, realmente seria inviável. A gente não vai achar praticamente ninguém que tenha a coragem de abolir essa pena privativa de liberdade. Nova defesa social. Fica aqui pra gente aquele movimento de defesa social, a nova defesa social que a gente já estudou, e é um movimento que tem quais as ideias, gente? Tem as ideias principais centradas em quê? Em que a pena é para retribuir ao mesmo tempo em que vai ressocializar o indivíduo, tá? E vai ter a proteção ali aos direitos humanos daquela pessoa, ao mesmo tempo que vai fazer a segurança da sociedade. Então, de tudo aquilo que a gente estudou, a gente pode observar que o ideal, um movimento que combinaria com esse Estado democrático de direito, seria a novíssima defesa social. E aí, o que é que você acha dos seus estudos? Qual movimento se aplicaria aqui ao Estado democrático de direito? Defesa social e segurança pública, que a gente passa para outro tópico. Gente, quando a gente fala em defesa social, a gente está batendo na mesma tecla, nas 3 aulas, para vocês verem como que é importante esse conceito. Nós temos 2 sentidos aqui de defesa social. Nós temos o sentido antigo, que é aquele sistema, que é aquele sentido em que buscava a defesa social, busca somente punir, né, e proteger a sociedade, retribuir o indivíduo e proteger a sociedade. E aí, com o passar do tempo, a gente vai pulando para o novo sentido, que vai trazer para a gente a ideia de que defesa social é a retribuição, ao mesmo tempo que vai fazer a ressocialização do indivíduo, que vai prezar pelos direitos humanos desse indivíduo e que vai fazer o quê? A segurança da sociedade. Quando a gente fala em segurança pública, aí tem no material de vocês, segurança pública também tem 2 sentidos. Ela tem 2 acepções. Na primeira acepção, segurança pública está ligada àquela ideia de confronto, conflito e guerra. Somente a isso. E na segunda concepção, segurança pública está ligada à ideia de serviço público prestado pelos órgãos estatais ao indivíduo. Então, nessa ideia aqui, a gente não tem um inimigo. A gente tem o cidadão que tem o direito de receber o quê? Segurança pública do Estado, e o Estado tem o dever de prover isso, e na verdade, um serviço público que vai ser disponibilizado, colocado à disposição do indivíduo, do cidadão, através de quê? Daquelas políticas criminais, tá? Então, nós temos 2 acepções de segurança pública e 2 acepções, 2 conceituações de defesa social. Diferença entre defesa social e segurança pública. Qual que é a diferença entre defesa social e segurança pública?
Defesa social, como a gente pôde ver, como Alessandro Barata mesmo diz, é o que? Uma evolução do pensamento do direito penal, é uma evolução do sistema penitenciário, tá? Traz aqui as ideias de um direito penal humanizado, quando a gente fala em nova defesa social, em novíssima defesa social, mas traz o que? As ideias. Já a segurança pública, gente, vai ser efetivo, vai colocar essas ideias em prática, vai efetivar a segurança da sociedade através da própria sociedade, que também tem que ajudar nessa questão de segurança pública, através de seus órgãos, por exemplo, Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, a Polícia Federal. Então, a segurança pública, ela traz mais a prática, tá, do que seria as ideias da defesa social. Novo paradigma da segurança pública. O assunto, o tema segurança pública, ele está sendo estudado por várias pessoas, vários estudiosos têm esse foco, tá, de estudo. E por quê? Porque apesar da gente ter chegado no Estado democrático de direito, o que mais a gente vê na prática, até mesmo das próprias instituições que deveriam fazer a segurança pública, é uma medida autoritária, tá? De usar de autoritarismo, de arbitrariedade com o cidadão ao aplicar o que se chama de segurança pública. Então, essa questão nossa da segurança pública é muito defasada, ainda está muito atrasada, a gente ainda tem muito o que melhorar. Quando a gente fala em novo paradigma de segurança pública, um dos pontos que eu quero que vocês observem, prestem atenção, é que o nosso governo federal, buscando um novo paradigma de segurança pública, ele estabeleceu, tá, o Plano Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social 2021/2030. Por que 2021/2030? A gente tem a Agenda 2030 da ONU e lá tem os ODS que a gente tem que alcançar, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente deve alcançar. E um deles diz respeito a essa questão de segurança, tá? Então, imagino que ali essa meta, esse prazo ali para 2030 é para alcançar uma grande mudança na segurança pública no que tange a esse objetivo de desenvolvimento sustentável, tá? Esse plano, tá? O Plano Nacional de Segurança Pública e de Defesa Social, qual o objetivo dele? Primeiro, fazer a segurança da sociedade. Segundo, gente, reduzir a criminalidade. Prestem atenção que eu não disse erradicar, eu disse reduzir. É impossível a gente viver num mundo cheio de seres humanos, de pessoas que pensam diferentes, situações financeiras diferentes, sociais diferentes, é impossível acabar, né, com a criminalidade. Mas reduzir é possível? Sim, reduzir é possível. Então, o objetivo desse plano de início é o quê? Reduzir a criminalidade, fazer a proteção da sociedade, ou seja, proteger a incolumidade das pessoas, né, do patrimônio, do meio ambiente, de bens e do direito no país, tá? Esse plano, ele conta com metas e com estratégias, é bom vocês darem uma lida aí, eu coloquei no material de vocês as metas, tá, e as estratégias, e aí ele conta com metas específicas, estratégias bem definidas para alcançar essa mudança na segurança pública, tá, do nosso país. Vamos lá, vamos ver um pouquinho de metas. As metas são, meta 1, reduzir a taxa nacional de homicídios para abaixo de 16 mortes por 100 mil habitantes até 2030. 2, reduzir a taxa nacional de lesão corporal seguida de morte para abaixo de 0,30 mortes por 100 mil habitantes até 2030. Reduzir a taxa nacional de latrocínio para abaixo de 0,70 mortes por 100 mil habitantes até 2030. Meta 4, reduzir a taxa nacional de mortes violentas de mulheres para abaixo de 2 mortes por 100 mil mulheres até 2030. Meta 5, reduzir a taxa nacional de mortes no trânsito para abaixo de 9 mortes por 100 mil habitantes até 2030. Então,
São só essas metas, professora? Não. O Plano Nacional ali, tá, de Segurança Pública e de Defesa Social 2021/2030, ele conta lá no seu anexo com várias metas. Eu não tenho como aqui falar para vocês, ficar lendo esse monte de meta. Vocês vão sentar aí e vão estudar elas um pouquinho. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Quando a gente fala de metas, a gente observa que tem uma data ali, tá? Um prazo para ser cumprido. Por que eu estou falando isso? Porque alguns dos meus alunos vão ver essa aula com o intuito de se preparar, por exemplo, para um concurso público. E aí, nas questões, vem perguntando sobre metas, sobre estratégias. E aí, para você diferenciar o que são metas e o que são estratégias, eu quero que você saiba que no que tange a meta, tá, gente? A meta ali vai estipular um prazo para ser cumprida, diferente da estratégia. Vamos lá, as estratégias. Estratégia 1, promover, viabilizar, executar e aprimorar ações de governança e gestão da segurança pública e defesa social do país. Estratégia 2, desenvolver e apoiar a implementação de programas e projetos que favoreçam a execução de ações preventivas e repressivas articuladas com outros setores, públicos e privados, para a redução de crimes e conflitos sociais. Estratégia 4, aqui eu pulei, tá? Fui para 4. Aperfeiçoar a gestão de ativos provenientes da atuação de persecução penal em casos de prática e financiamento de crimes, de atos de improbidade administrativa e de ilícitos apurados e promover a sua destinação. Estratégia 5. Qualificar o combate à corrupção, à oferta de drogas ilícitas, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com a implementação de ações de prevenção e repressão dos delitos dessas naturezas. E, por fim, ação estratégica 6, qualificar e fortalecer a atividade de investigação e perícia criminal, com vistas à melhoria dos índices de resolução de crimes e infrações penais. Viram um pouquinho das estratégias? Também lá no plano a gente vai conter muito mais do que 6 estratégias. Trouxe aqui para vocês, para que vocês tenham noção do que são metas e estratégias ali que vem nesse Plano Nacional de Segurança Pública, tá? E de Defesa Social. Gente, preste atenção, quando a gente fala em metas, elas vão ter o quê? Uma data limite para serem cumpridas. Nas estratégias, não, vão ter mesmo as estratégias para alcançar ali essas metas. Ok? Enfim, a gente termina aqui essa nossa aulinha e a gente falou sobre o que? A gente falou sobre os princípios, tá, de Alessandro Barata no que tange a ideologia de defesa, como o princípio da legitimidade, o princípio da igualdade, o princípio da finalidade, da prevenção, o princípio do bem e do mal. E a gente falou sobre o Sistema Nacional de Segurança Pública, tá, que tem foco para serem alcançadas as suas metas entre 2021 até 2030, a gente falou sobre o Estado Democrático de Direito, tá? E o Sistema de Defesa Social, modelo de defesa social. E Estado de Direito seria aquele que tem como base a vontade popular, é um Estado que respeita, tá, a vontade do povo, é um Estado que garante os direitos humanos, que garante o exercício dos direitos individuais e coletivos, e a gente vai ter a separação dos poderes. E aí ficou a critério de vocês, ficou aí uma perguntinha para que vocês façam, na verdade, uma reflexão sobre qual modelo de defesa, modelo de política criminal seria a melhor para a gente aplicar aqui ao Estado Democrático de Direito, tá? Enfim, a gente termina a nossa aula, espero que tenham gostado. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!